Olá, estamos iniciando mais um programa Pod Glória e hoje com um tema muito sugestivo, que é prosperidade e evangelho. Eles caminham junto. De quem é a riqueza? É de Deus e a miséria é do diabo? É isso? Realmente isso é verdade? Eu estou aqui com o Henrique Oliveira e o Henrique Oliveira é empresário e eu vou até perguntar para ele o que ele é na verdade. E eu quero ler aqui, ele tem uma célula, algo assim, que está baseado em Ageu, capítulo 2, versículo 9, ou é o contrário, 9:2? 2:9. Então, amado, acima de tudo faço votos de tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E é por isso que esse tema é prosperidade e cristianismo, porque aí nós vamos verificar se verdadeiramente é possível ou se há esse corromper-se. Se você é alguém que está vulnerável a se corromper, é porque eu sempre digo, porque você não conhece Jesus. Você conhece o nome apenas, mas não conhece o Senhor Jesus. É diferente. Porque muitas pessoas são crentes, são evangélicas, mas poucas são cristãos. Poucas realmente são o pequeno Cristo sobre a face da terra. Eu quero convidar você para que você venha conosco, para que nós possamos aqui esclarecer para você e dizer tudo aquilo que você tem vontade. Por isso está aí as perguntas que você pode estar fazendo no segundo momento, nós vamos estar respondendo essas perguntas e esclarecendo para você. Seja bem-vindo, meu amado Henrique, que Deus te abençoe, que hoje seja um momento de glória, um momento de vida, um momento de esclarecimento, um momento de crescimento espiritual, né, para todos nós. E eu estou aqui também com o pastor Alexandre, que é seu amigo, e nós aqui juntos podemos conversar e verificar. Mas eu sempre digo, vamos chamar o Espírito Santo de Deus, porque às vezes é onde 2 ou 3 estiverem, em meu nome lá eu estiver, mas nós convidamos Ele para estar conosco. Isso é muito importante. Então, Deus de maravilhas, vem estar conosco, Espírito Santo de Deus. Acompanha-nos, nos orienta, nos dá entendimento e sabedoria para podermos, Senhor, esclarecer as pessoas, Pai amado. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória e então, Henrique, casado, solteiro? Casado. Qual o nome da esposa? Quantos filhos? Minha esposa é a Karen e eu tenho uma filha, Ana Lívia. Ana Lívia. Está assistindo, maravilha. Então, tá vendo esse paizão ali, o orgulho da família. Você nasceu no lar evangélico, ou teve uma primeira etapa e depois... Na verdade, assim, eu nasci num lar evangélico, né? Fui desde pequeno na igreja. Teve um momento ali que a gente regrediu um pouco, mas logo em seguida voltamos e até hoje... Quanto tempo ficou lá no mundo provando as delícias ou a sujeira do mundo? Provavelmente aí uns 4 anos nessa faixa. Qual foi a idade que você se desviou e qual foi a idade que você voltou? Dos 18 até os 22, 23 anos. Voltei e retornei aos 23. Aos 23, e agora tá firme. Firme. Eu até disse o seguinte, quando eu fiz uma defesa para a formação em teologia, o meu o nome lá que a gente dá? TCC? O meu TCC, ele foi nesse sentido. Eu disse que não havia jovem na igreja, que verdadeiramente não há jovem na igreja. Esse jovem de 15 a 22 anos, normalmente ele se desvia, não importa quem seja, ou filho do pastor, ou filho de quem quer que seja, ele acaba indo lá no mundo, e portanto, o meu TCC foi em cima dessa situação. Ele vai voltar com 22, 24, aí já casado, ou já com alguém, ou coisa parecida, aí sim ele vai começar a se firmar numa segunda etapa, mas normalmente ele vai lá e... né? E eu sempre hoje eu digo para as pessoas que se você se desvia, é porque você não conhece o Jesus. Você ainda não tem o conhecimento dele, ainda não teve experiências com ele, porque você que verdadeiramente é um cristão,
é um pequeno Cristo e já provou das delícias, esse aí não volta, não vai, não sai da igreja por nada. Ninguém te separará do amor de Deus. Então, nessa afirmação de que quando verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus e conhecemos Jesus, não o nome, não Jesus, não apenas o nome de Jesus, mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, aí ele é diferente. E aí a nossa vida é firmada, o nosso caráter é mudado, e aí então nós podemos caminhar. Mas eu quero falar aqui com o Alexandre, dar as tuas bem-vindo, né, a todas as pessoas que estão a te ouvir. Tá, pessoal, primeiramente, vou falar bem alto aqui, porque eu sei que tá saindo um pouco baixo lá e o Gabriel tá tentando ajeitar ali. A gente tá passando por uns problemas, e eu não vou dizer que é espiritual, não, tá? Vamos orar, aleluia. Não, os cabos que estão velhos. É os cabos que estão velhos, né? Mas, pode ser, na realidade, a gente vai ajeitar essa situação toda. Mas, na realidade, pessoal, assim, eu achei legal o Henrique tá vindo hoje falar sobre um assunto, e o senhor já tocou num assunto legal. A pobreza é do diabo, não é verdade? Porque se a riqueza como muitos cristãos dizem, que a raiz, o dinheiro é a raiz de todo mal, e aquela questão toda, aí começa a meter versículo ao contrário, para que tu não venha. Então, a gente tem que saber separar tudo, ok? Para que a gente possa entender. O que eu vejo, eu li um livro que o pastor Pedro me deu para me ler, e esse livro ele é fantástico, é a ciência de ficar rico. A ciência de ficar rico. Show. Livro fantástico. E esse livro, ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas atribuem que a riqueza é algo que não é bom. Não é verdade? Aí dão texto, né? Porque é mais fácil entrar um camelo por o fundo do bagulho que um rico no reino dos céus, aquela questão. E aí fica falando essas coisas. Mas o que eu quero entender é que, para nós termos paz, a Bíblia sempre fala shalom. Shalom, shalom. Ele está atribuindo a paz. Em toda a Bíblia, Deus nos chamou para paz. Não é assim que a Bíblia diz? Sim. Que ele nos chamou para ter vida e vida com abundância. Há vários textos dizendo que a gente tem que ter paz. Mas só tem paz, por incrível que pareça. Não importa o quão simples ele seja, o quão humilde ele seja. Mas se não tiver dinheiro, ele não vai ter paz. E aí esse conceito que muitos cristãos falam, cai por terra. Porque quem não tem até cristão. Quem já não passou por problema de paz? Eu já passei e fiquei atribulado. A gente peca, a gente erra, faz besteira, né? E aí vem os agiotas do céu, aqueles que mandam. Eles não. São crentes, né? Agiota é crente. Eu penso, então, mas assim, é que Deus nos chamou para paz. É o primeiro tópico que eu quero que você entre com isso aí, Henrique. Deus nos chamou para paz. O que você entende disso aí? Então, né? Falar de prosperidade, primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem, né? Que alegria poder estar aqui na companhia desses grandes pastores, grandes líderes, pastor Pedro, pastor Alexandre. Então, primeiro que vamos começar da origem, né? Sim. A origem da palavra prosperidade vem do latim, que quer dizer prósperos, ou seja, feliz, né? Então, já se encaixa muito bem com o que o pastor Alexandre falou, né? A prosperidade, ela é um estado, né? Um estado mental, né? E de fato, quando se diz alguém próspero, né? Aqui a gente está falando de alguém feliz, de alguém completo, afortunado, que não está relacionado somente a fatores financeiros. E como bem disse aqui o pastor Alexandre, não tem como se estar em paz quando se está em dívida, né? Quando se tem diversas situações fora do controle. Então, o próprio texto hebraico Shalom fala de uma paz completa, né? De uma paz plena, que não está relacionada a só um momento ali, né? Então, eu acredito que sim, a paz de Deus, ela traz completude, não é, pastor Pedro? Com certeza, ela traz essa completude, que Shalom significa o quê? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oxe, então, se não tem nada quebrado na tua vida, você está
você está equilibrado. Então, buscar o equilíbrio da nossa vida é isso que nos dá essa felicidade, essa alegria. Então, eu estou bem na minha casa, não está faltando nada lá, eu estou em paz com a minha família, não tenho faltando nada lá, eu não estou com nada quebrado, o meu carro não está batido, porque mesmo que tenha acontecido, eu já consertei, eu já equilibrei. Então, quer dizer, hoje todas as coisas precisam estar em equilíbrio para que eu esteja próspero. Prosperidade significa eu estar em paz com todos. Então, é isso que verdadeiramente é prosperidade. Então, você está suprido. Deus é o Deus supridor de todas as nossas necessidades. Se todas as minhas necessidades elas estão supridas, eu estou em paz. É isso? Isso, exatamente. É bem verdade que a própria Bíblia, no livro de Jó, no capítulo, logo no início do livro de Jó, Deus vai fazer questão de verbalizar o autor justamente isso, que Jó era um homem próspero, que Jó tinha muitos bens e que, além de tudo isso, Jó tinha uma família feliz, né? O texto diz que ele se reunia com toda a sua família ali para se alegrar em Deus, ou seja, a própria Bíblia diz que ele era um homem completo em Deus, né? Íntegro, né? Mesmo que ele perdendo tudo, depois Deus deu em dobro para ele. Ele continuou sendo feliz. Eu sei que ele perdeu filho, ele perdeu muito, mas Deus deu alegria para ele em dobro novamente. Então, sabe, eu sempre costumo dizer, Deus ele sempre vai fazer o melhor para tua vida. Deus sempre vai fazer o melhor. Aconteceu algo de ruim, não se preocupe. Deus ele vai dar o sustento, ele vai prosperar. Daqui a pouco eu quero entrar num assunto que aconteceu comigo, mas aí a gente vai para o mesmo assunto. Vai lá. Eu quero continuar falando na paz, porque muitas vezes ela virou uma mera saudação. E o que significa paz? Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo para as pessoas que Jesus, ele entra lá no cenáculo, o primeiro momento em que ele dá a paz esteja convosco, aquele momento, todas as vezes que nós vamos falar para alguém paz do Senhor, isso significa quando eu olho para alguém ele está atribulado. Porque veja bem o que é que Jesus entra no cenáculo, como é que estavam os discípulos lá. Eles estavam com medo, eles estavam amedrontados, eles estavam com a mente completamente diferente, preocupados, e ele dá esta saudação: a paz esteja convosco. Eu ressuscitei e eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou vivo. Então tudo vai se harmonizar. Então, todas as vezes que nós falamos para alguém a paz do Senhor, eu estou dizendo, eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a tirar as tuas dúvidas, eu estou disposto a te escutar. O que tu está precisando? Então, isso que, na verdade, significa a paz do Senhor. Quando alguém me dá de volta, ele está se identificando comigo, dizendo que ele é meu irmão, que eu sou irmão dele e que eu estou disposto a ouvi-lo, a resolver a dificuldade que ele tem. Então, isso que significa realmente paz, né? A paz esteja convosco, a paz do Senhor Jesus. E o que significa a paz para você? Então, na verdade, eu volto a dizer que a paz de Cristo é aquela paz que excede todo entendimento. Não está relacionada a uma simples saudação, mas ela é um estado de espírito, né? Não é que as coisas não vão fugir do controle, não é que vai dar tudo certo sempre. Mas ter paz é ter a certeza de que, por mais que as coisas fujam do meu controle, por mais que eu não consiga dominar, eu tenho a certeza que em dado momento vai passar, eu vou aprender com isso e a vida segue. Henrique, eu falei que eu ia entrar num assunto, eu me lembro que agora a gente, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre uma situação. Eu vivi muito tempo o evangelho que eu vivia por fé. Achava que vivia por fé. Aí eu dizia assim: Senhor, manda comida. E Deus mandava comida. Era cada milagre pequeno. Só que eu entendo que Deus ele não quer que eu fique. Isso aí era o meu deserto. Só que Deus no deserto ele está provando o ser humano. Ele não quer que o homem fique no deserto. Ele quer que o homem olhe, atravesse o deserto e ele chegue a uma terra que mana leite e mel. Tu entende? É por causa de murmuração que a gente fica no deserto.
E a gente acha que está lá porque foi Deus que... Não, é a gente que colocou. O que eu quero deixar é que hoje, em vez de eu pedir um prato de comida, eu peço, Senhor, eu preciso fazer um negócio melhor para que minha vida melhore. Olha a diferença, porque tem pessoas pedindo prato de comida. Em vez de ela pedir um trabalho, em vez de ela pedir um emprego, alguma área para trabalhar, para investir, ou seja, qualquer grau social, que eu estou querendo dizer. Porque senão a pessoa fica acostumada a receber aquela codorna e o pão. Todo dia. Só que ele está no deserto. E isso não vem. Isso não é. Deus, ele sustenta, ele não deixa faltar. Mas aí quem entra? Você vai viver, me perdoe a expressão por quem está lá, vai viver na miséria. E muito cristão vive assim hoje, dizendo que está vivendo por fé. E acaba que não vai atrás de trabalho ou algo do tipo. Eu acho incrível, Alexandre, você falou numa coisa muito importante sobre comer o maná, né? As cordonizes, né? Isso. E realmente você vai ver na Bíblia que uma geração toda se alimentou disso, né? Enquanto eles não alcançaram uma certa maturidade em Deus, eles ficaram ali arrodeando, né? E o que eu acho mais incrível é que no livro de Josué, logo no início, o texto vai dizer que cessou o maná. Ou seja, chegou um tempo que Deus disse, uma geração se alimentou somente disso, mas agora eu estou encerrando o tempo do maná e vocês vão comer da novidade da terra. Aí, ou seja, o que a gente aprende com esse texto? É que a prosperidade, ela está muito mais relacionada à nossa maturidade com Deus do que simplesmente o fato de faltar, entendeu? Sim. Então, assim, a partir do momento que o povo alcançou a maturidade, fez ali um pacto com Deus, junto com Josué, e aí o próprio Deus disse, encerrou o maná, ou seja, agora vocês vão degustar de novos pratos, ou seja, né, quando você alcança de fato, como você falou, quando você entende que não é sobre ter o peixe, mas sim sobre aprender a pescar, aí o céu se abre, e aí você avança. Muitas pessoas, elas acabam achando que enquanto elas estão da maneira enganada, que é desse modo ali de viver pela fé e mendigando isso e aquilo, e Deus sustenta o povo, o seu povo lá no deserto por 40 anos. Mas se você prestar atenção, os teus antepassados viveram a ira de Deus sobre o deserto. Então, enquanto Deus, todo milagre, ele é uma ira de Deus. Porque você está dizendo, eu sou incapaz de prover o meu próprio alimento. Eu sou incapaz de ser organizado. Eu sou incapaz de poder fazer. Muitas pessoas dizem assim, todas as pessoas querem ser o que você é, mas ninguém quer passar pelo processo que você passa. Certo. Então, é interessante, é importante que você vá buscar se suprir, ser suprido, ser autossuficiente. Sim. Agora, sempre dependente de Deus. A dependência de Deus não em nenhum momento é carência. Eu tô faminto, por isso eu estou doente. Por que você está doente? Ou ela é consequência de um pecado? É uma desobediência, falta de alimentação. Ou eu estou obeso? É uma falta de equilíbrio. Você está desequilibrado. Então você não pode ser alguém feliz se você está acima do peso. Se você é alguém que está sempre vivendo em tribulação, ou você está errando e Deus está te livrando porque tem um propósito na tua vida. Sim. E tem mais um erro. O que você acha disso? Eu vivi isso, viveu uma desgraça só, entendeu? Foi lá no mundo, comeu, aconteceu. Depois ele vai dizer que foi Deus que fez isso para que aumente a sua glória. Para que quando ele for dar o testemunho, Deus levante pessoas e veja. E Deus precisa de fazer alguém errar para poder aumentar a sua glória? Então, gente, esse é um assunto bem polêmico, pastor. Mas é verdade, o próprio Salomão lá em Provérbios, ele vai dizer que, na verdade, ele vai até quebrar um paradigma que a gente diz que aprendemos com os próprios erros, né? Mas Salomão, ele já vai dizer o contrário, ele vai dizer que o tolo aprende com a sua própria queda e que o sábio aprende com a queda do tolo. Então, não necessariamente eu preciso errar se eu já vi alguém errando, né? Verdade. Então, eu acredito que o que nos leva ou o que nos traz são realmente o resultado das nossas escolhas, né? E claro, né? A gente não pode deixar de ter a certeza de que o nome do Senhor vai ser glorificado eu errando ou eu acertando.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, não foi que Deus levou, né? As minhas escolhas levaram, mas Deus me tirou de lá e eu vim de lá com uma bagagem para contar. Agora tu falou uma frase que eu me lembrei de uma frase, né? Que Deus não te levou, mas Ele te tirou. Eu sempre falo que... Aí tem aquela frase aqui que eu até... Desculpa o pessoal, eu sou cristão, mas a frase dos crentes. Olha, cuidado, ou vai pelo amor, vai pela dor, né? E na realidade não é isso. É Deus sempre tirando lá. O cara sofreu um acidente, ele tá no meio dos ferros. Foi Deus que tirou. Não foi Deus que... Ele teve a escolha. Levou, né? Que não foi Deus que levou ele a ter um acidente para que possa... Aí usa o amor pela... Não, gente. É igual a prosperidade. É a mesma coisa. É quando a gente abre... Eu não estou falando aqui, ó, e eu quero que você entenda que está do outro lado, que a gente está pregando a teologia da prosperidade. Sim. A gente está colocando a teologia onde Deus é o dono da prosperidade. E que se a gente trabalhar... E aí eu vou fazer até uma pergunta agora para o Henrique. O cara que é ateu... Ele pode enriquecer? O cara que não é cristão, ele pode enriquecer? Henrique, me diz. Então, quando eu falo que alguém é rico, eu estou falando que essa pessoa ela tem excesso de algo na sua vida. Eu posso falar que o pastor Pedro ele é rico de paz, porque Sim. ele é um homem extremamente calmo, Sim. tem muita paz. Ou seja, a riqueza... o crente pode ser, o ímpio pode ser, o católico pode ser, o bandista pode ser. Sim. Eu acho que a riqueza ela está muito atrelado ao resultado do seu trabalho, porque Deus não é injusto, entendeu? Agora, a prosperidade não. Prosperidade... O que seria... eu sei que tu já falou, mas pegando esse gancho, o que seria essa prosperidade para você, diferente da riqueza? Pois como eu havia falado aqui, hoje se tem falado muito, né? A gente tem acompanhado muito isso, sobre a questão de a prosperidade estar atrelada ao financeiro, né? E eu acho que o financeiro ele é parte disso, né? Ele é parte, sim, da prosperidade, mas não define a prosperidade por completo. Eu acho legal, eu vou responder com a Bíblia, né? Sim, claro. O próprio salmista aqui, no primeiro salmo, ele nos dá um exemplo de prosperidade, porque ele vai dizer bem-aventurado, né? O feliz, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele está dizendo que alguém feliz, ele não precisa tá em determinadas mesas, em determinados lugares. E aí ele vai falar que ele não se detém e nem se assenta. E aí eu acho interessante, pastor Pedro, porque ele começa dizendo assim: primeiro ele senta na mesa, depois ele vai se submeter a essas pessoas e por último ele vai se assentar, né, completamente. Sim. Ou seja, então o salmista ele já começa dizendo aqui que, cara, quer ser feliz? É evitar certas mesas, evitar certos lugares. E aí eu acho legal que ele diz assim: tem seu prazer na lei do Senhor. E aí logo no versículo, no número 3, ele vai dizer: ele será comparado a uma árvore plantada ao ribeiro. E é aqui que está a prosperidade. É quando você é essa árvore e você está junto ao ribeiro. E o terminando texto, tudo quanto ele fizer. E tudo quanto ele fizer. Agora eu senti a presença do Pai. O ribeiro é quem? É Jesus. O ribeiro é Jesus. Ele que flui todas as coisas. Ele é que traz isso para nossas vidas. Porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, então, pode continuar. Então, se eu verdadeiramente obedecer e viver, se ele estiver em mim e eu estiver em vós, pode pedir o que quiser, que isso vai ser feito. Mas eu preciso ser organizado. Sim. Eu preciso ser alguém que busque trazer o espiritual e o material para que ambos andem juntos. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que pagar, eu tenho que honrar a minha palavra. Eu preciso fazer todas essas situações para que eu seja próspero, senão eu vou ter reclamações. Então, só continuando aqui, pastor Alexandre, e o próprio Salmo diz assim, ó: e na sua devida estação dá fruto, né? Ou seja, ele está plantado junto ao ribeiro, né? Só que assim, vai ter uma estação que não vai ser favorável para essa árvore, mas vai chegar o tempo oportuno que ela vai dar o seu fruto. E tem mais, no tempo de Deus, as suas folhas não vão cair, né? Ou seja, então a gente percebe que ser próspero é isso, é ter certeza que a gente vai passar por desafios, por estações desafiadoras, mas que no tempo certo
nós vamos frutificar, prosperar e essas folhas não vão cair, como diz aqui o salmista. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês dois, que vocês entendem mais do que eu de prosperidade, né? Mas a questão todo cristão ele tem que ser próspero? Então, vamos lá, né? A verdade é que, ao meu ponto de vista, existe uma disputa aí numa linha teológica, né? Porque até então antes se tinha a ideia de que quanto mais pobre, mais próximo de Deus, e quanto mais rico, mais longe de Deus. E a gente vai ver em toda a Bíblia que a maior evidência da bênção divina sobre alguém era de fato a prosperidade. O que causava respeito dos outros reis por Abraão era justamente porque tudo que ele fazia prosperava, né? Sim. E aí, o que eu entendo com isso é que, de fato, a prosperidade do céu ela é dada de acordo com a tua estrutura, com a tua maturidade, né? E a gente percebe isso em diversos contextos bíblicos, onde, por exemplo, vou dar um exemplo na Bíblia mesmo. O povo do Egito saiu e a Bíblia diz que eles saíram ricos, pastor Alexandre. Saíram ricos do Egito. E aí o que eles fizeram com o dinheiro deles? Com ouro, fizeram um bezerro. Sim. Então, assim, a gente percebe que a prosperidade, ela vai alcançar, de fato, aquela pessoa que sim, tem uma caminhada com Deus e que não coloca, né, desde o pouco, né, o dinheiro ou o bem material como seu senhor. Na frente, exatamente. Nós precisamos, o entendimento é que nós precisamos realmente fazer essa diferença. Exato. Fazer o diferencial, ser equilibrado, buscar o equilíbrio, a organização para que a gente possa fazer todas as coisas em conformidade com a palavra do Senhor. Porque prosperidade verdadeiramente significa essa paz interior em todas as áreas da sua vida. Então, você precisa praticar a justiça, ser fiel e viver conforme os princípios estabelecidos pelo Senhor da Glória. Um outro dia, eu sou empresário e tal, aí o que acontece? O outro dia uma pessoa disse, o senhor precisa parar de trazer o cristianismo para a sua mesa. E eu disse, não, essa é a minha maior luta. Eu vivo anos aqui buscando a ser cristão aqui na minha mesa. Porque lá no púlpito é fácil. Sim. Pregando lá é fácil, lá dentro da igreja é fácil, mas aqui fora é muito mais difícil. E como é que você tem vivido na tua empresa? Tu é o mesmo cristão que está lá no púlpito, que está lá na tua célula e que está lá, tu conversa da mesma maneira, tu é a mesma pessoa ou tu tem máscaras? Eu tô dentro é uma coisa, fora é outra coisa, na tua casa é outra, que cada um tem uma máscara, né? Sim. Então, ou você não tem máscara. Não tem máscara, é um livro aberto. Todo o tempo estar na presença de Jesus. Ou as pessoas vão dizer, tu tem um serviço dentro da igreja e tu tem um serviço secular. Tem um autor, né, agora me falha o nome, e ele diz assim que fé é um sentimento único e ela abrange tudo, né? Então, assim, inclusive eles estão até me assistindo, o pessoal que trabalha comigo lá na loja, e é engraçado porque por diversas vezes eu costumo falar, olha, cara, o que você vê de bom em mim aqui é Jesus, cara. E o que você vê de ruim é do Henrique. Mas assim, a gente faz todos os dias isso. A gente conversa lá, os desafios. E assim, é muito falado sobre isso, né? Sobre, cara, se a gente não trouxer Jesus para o nosso negócio, principalmente agora, né? A gente tem vivido, assim, momentos muito desafiadores para os empreendedores, né? E o meu gerente, o rapaz que abre a minha loja, que cuida de tudo por mim, lá meu braço direito, eu sempre falo para ele, cara, antes de abrir a loja, cara, já vai logo orando, já vai consagrando aí, porque tem uma palavra... assim, a minha referência sempre vai ser a Bíblia, né? Sim, sim. Salmo 127, 2 diz assim, em vão é trabalhar de madrugada, né? E acordar cedo, porque aos que ele ama, ele dá enquanto dorme.
Aí, ou seja, o que é que o salmista nos arremete a entender, né? Que não é sobre o que eu faço, mas é sobre eu ser um amado de Deus e ter a certeza de que até enquanto eu estou dormindo, pastor Pedro. Ele está movendo, está preparando tudo. Exatamente. Na realidade, Henrique, o que eu acho interessante dessa situação toda aí, como você está dizendo, o pastor Pedro pergunta, eu há muitos anos, eu vou dizer, eu venho de uma, eu até venho te falando que eu vim de uma aliagem pentecostal. Eu me lembro que eu andava de camisa manga comprida, pastor, de sandalinha, de chinelo. Sandália havaiana e calça social, não, né? Não, mas era isso. E tinha que ter o prego. Tinha que ter o prego. Por quê? Porque era um sinal de humildade. E aí, o que é interessante dessa situação é que eu vivia desta maneira, mas eu não era totalmente feliz. Faltava... eu pregava que eu era feliz, que eu era humilde, que eu entregaria tudo para todo mundo. E na realidade eu estava atrapalhando, tá entendendo? A minha mãe uma vez disse assim, engraçado, todo mundo prospera ao teu lado, tu prega prosperidade para todo mundo, mas só tu que não. E aquilo me chamava a atenção que a minha mãe dizia, entendeu? Eu disse, epa, tu não está pregando a verdade, tu está pregando uma mentira, para ti. Para os outros é verdade, mas para ti está todo mundo recebendo e você não. Então está te faltando fé. E na realidade, Henrique, o que eu quero deixar aqui para você, que eu quero colocar em pauta aqui, se o cristão que ele anda com Cristo, o simples fato dele amar a Jesus, ele vai prosperar, Deus vai abrir as portas para ele. Se ele eu digo que só é confiança, é assim que acontece do cristão? Gente, eu tenho uma filosofia Sim. que eu levo para a vida, pastor Pedro, que Deus não investe errado, né? A gente vai ver na parábola dos talentos que Deus deu para um 10 e ele multiplicou. Deus deu para um 5, ele multiplicou. E justamente para o que ele deu menos foi o que guardou. Ou seja, o céu sempre vai entregar conforme a nossa capacidade. E essa capacidade está relacionada ao quê? Ao meu interesse em me preparar, em buscar as oportunidades. Eu tenho um outro exemplo na Bíblia que diz que a Arca da Aliança em 1 Samuel passou 23 anos na casa de Abinadab, o sacerdote. Sim. E aí a Bíblia diz que durante esse tempo, pastor Alexandre, havia murmuração entre o povo. 23 anos. Só que durante esse tempo existia um homem edomita chamado Obed-Edom, que se preparou. E aí, por incrível que pareça, houve uma tragédia e a arca foi dormir lá. Foi dormir na casa de Obed-Edom. E 3 meses, né? Os historiadores dizem que a sua mulher estéril pôde dar à luz a filho. O seu plantio, né? O seu empreendedorismo, o seu negócio prosperou, ou seja, e ele se tornou conhecido. Ou seja, então a gente percebe aqui que da forma que eu me preparo, o céu entrega. Eu até ministrei na célula sobre isso, que o azeite lá da viúva parou justamente quando acabaram-se os vasos. Ou seja, então assim, a partir do momento que eu medito na palavra, que eu entendo que existem bênçãos predestinadas à minha vida e eu me preparo para viver elas, é impossível não prosperar. Então não basta apenas você ser um religioso, ir lá orar, buscar, fazer. Precisa se preparar, precisa buscar, precisa fazer a tua parte. Eu sempre digo que a parte de Deus já foi feita. Ele já foi lá na cruz do Calvário, ele já nos salvou, nós já estamos salvos nele e agora ele entrega para nós. Ele entregou a terra para nossas vidas, ele entrega para nós, nós somos herdeiro, co-herdeiro com ele. É toda nossa a terra para que a gente administre e viva nela feliz. Então eu sempre digo que esse é o lugar de ser feliz. O momento de ser feliz é hoje, é agora. Exatamente. Eu já estou vivendo um pedaço do céu. Quando a tua casa, quando você está em paz, quando você vive essa prosperidade, a tua casa já é um pedacinho do céu. Quer falar? Eu tenho até, eu vou até assim abrir um pouco da minha vida pessoal aqui para falar. Fica à vontade. O que acontece? Eu vivi durante muito tempo também essa vida, né, de religiosidade, mostrar somente o Henrique pregador, evangelista, né, e enfim. E de fato, depois de um tempo, eu me desprendi disso, né?
E aí quando eu comecei a postar foto viajando com a família, postar foto andando de jet ski, que eu amo fazer, né? Certo. É a minha terapia, eu percebi que até algumas agendas se fecharam para mim. Eu percebi que alguns convites deixaram de acontecer e glória a Deus por isso, né? Na verdade, eles queriam uma parte do Henrique, né? Na verdade, e não de fato o que eu carrego por inteiro do céu, né? O que tem de Deus para tua vida. Que eu tenho de Deus para minha vida, exatamente. Então, assim, é interessante pensar que existe uma luta, né? Na mente de quem não prosperou, que parece que ele é inimigo de quem está prosperando. Né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, eu percebi que depois que eu prosperei, eu tive menos amigos. Eu tive menos agenda para pregar, né? Sabe? Mas, assim, em contrapartida, a gente percebe que isso fala muito sobre a mentalidade da igreja, né? E que de fato, a questão prosperar não está só relacionada da dízimo e da oferta, entendeu? Sim. Eu acredito que sim, o dízimo é você dar a primeira fatia do bolo para quem te deu o bolo inteiro. Certo. Eu acredito sim que a oferta é um ato voluntário, mas assim, eu posso ser fiel no meu dízimo, ser fiel nas minhas ofertas, nas primícias, né? Mas se como profissional eu não procurar uma qualificação, se como empreendedor eu não ir nos outros negócios que estão dando certo para mim aplicar no meu, em vão. Deus não vai tirar de um para dar para outro. Pode falar, Pedro. Então, isso nós vamos falar de ação, certo? Orar é falar e agir. Então você precisa fazer essas duas coisas compatíveis. Essas duas coisas elas precisam andar junto. Eu preciso me preparar para que eu possa receber. Eu não posso murmurar, porque o murmúrio é reclamação de não dar certo. Mas você fez a sua parte, porque é como eu disse, Deus já nos colocou aqui nesse lugar para que nós possamos administrar. E eu tenho alguém que me colocou como empresário. Ele é analfabeto, até hoje ele é analfabeto, mas ele ensinou um princípio muito simples de prosperidade, que ele vai dizer, quanto dinheiro você quer ter? É dinheiro que você quer ter? Então aprenda a administrar. Quanto é que você ganha, quanto é que você administra? Então isso é que vai fazer a diferença. É na tua administração desse recurso, não importa quanto ele seja. Se tu der conta de administrar 5.000, você vai ter 5.000. Se tu conseguir administrar 10, você vai ter 10. Se você conseguir administrar 100, você vai ter 100. Se você conseguir administrar 1 milhão, você vai ter 1 milhão. Mas se você não conseguir administrar nem 5.000, nunca vai administrar 1 milhão, porque é uma questão verdadeiramente de preparo, de princípio, de saber aonde eu aplico, como eu aplico. E é o modo de eu usufruir isso. Então, como se diz, eu preciso ser feliz. Para que eu seja feliz, eu preciso realizar tudo aquilo que está em meu coração, mas que isso não vai fazer. O que tem acontecido é que nós fomos catequizados, né, pelo catolicismo, e eles fizeram uma voto de pobreza para os outros, mas para eles não, eles viviam na riqueza e faziam o voto da pobreza para os outros. E aí, com isso, nós ficamos com esse entendimento muito antigo e pensando determinados textos da Bíblia e colocando aquilo como verdades absolutas. E que a Bíblia não é só apenas aqueles textos, mas ela é um todo que traz para nós oportunidades de que nós somos capazes e que nós precisamos nos habilitar. E cada um que vai se habilita e busca pagar um determinado valor, que é o tempo de esforço, que é o processo, ele vai usufruir o resultado desse trabalho que ele vai ter. Então é necessário que eu possa administrar. Se eu não administrar, eu sempre digo que riqueza é um estilo de vida, não é ter dinheiro, é fazer com que aquele dinheiro seja algo que eu possa usufruir com felicidade e alegria, com os amigos, com a pessoa que está ao meu lado, que está junto comigo, com a minha família. E assim
nós vamos poder fazer a obra do Senhor de uma maneira eficaz, mais plena, ser muito mais útil do que aquele que é simples e que diz que acaba sendo religioso, acaba sendo supersticioso e vive na miséria. Então a miséria nunca é de Deus. Desculpa, pastor Pedro, lhe interromper. A questão é, o que eu quero até perguntar para o Henrique, quando começou, por exemplo, tu falou que acabou tuas agendas, né? Aconteceu também comigo, né? Essa questão. É porque a gente não vive o que os outros querem que a gente viva, né? A gente vive a Bíblia. A gente vive a Bíblia. Quando isso começou a acontecer e tu diz assim, não, eu estou certo e infelizmente as pessoas estão erradas, porque elas deveriam ver o que é certo. Quando que tu começou a ver isso, até entrando no gancho a perceber essa situação toda? Então, na verdade, assim, eu posso dizer que é até uma predestinação, porque desde jovem eu sempre fui alguém que no meu ciclo de amizade eu sempre fui o mais ousado, sabe? Sim. De toda a minha turma eu era sempre o cara, tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim. E então assim, eu sempre encarei a vida com essa garra, com essa ousadia. E quando eu percebi que eu estava do lado de certas pessoas que não estavam nessa mesma frequência, eu entendi que, peraí, se eu tô almejando aqui viver essa vida, e a partir do momento que eu começo a realizar algumas coisas, eu percebo que eu já não sou tão visto como eu era antes, peraí, né? Sim. Então, na verdade, o problema nem são eles, o problema fui eu que ainda demorei muito tempo nesse ciclo. E quando eu falo disso, eu percebo que assim, é uma luta que, na verdade, fala muito mais sobre uma frustração, né? Externaliza muito mais sobre alguém. Por exemplo, recentemente eu preguei e aí alguém postou um texto que eu falei e alguém comentou assim, ele só prega para os ricos agora, né? Não tem nada a ver. E aí eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então analisa o que eu prego e analisa o que tu acabou de falar. E aí pronto, a gente vai entender tudo, né? Então, assim, aconteceu, eu me senti, no primeiro momento, Alexandre, eu me senti mal, né? Eu falei, cara, parece que eu só sou útil no altar e parece que a minha vida aqui, ninguém está preocupado, né? E aí, isso, na verdade, serviu de combustível, porque eu chamei a minha esposa e eu falei, é o seguinte, vamos correr atrás da nossa vida, dos nossos sonhos, né? Vamos realizar os nossos sonhos que a gente tem, porque eu passei muito tempo buscando uma aceitação da igreja e quando eu desenvolvi numa área da minha vida que foi um ciclo quebrado na minha família, eu virei o inimigo. Virei uma pessoa um traidor. Eu sempre digo o seguinte, que eu encontrei o pastor Alexandre aqui em uma situação bem complicada. Ele acordava às 10 horas da manhã. Era. Acordava 10 horas da manhã, eu disse, mas como? Não é impossível alguém prosperar, alguém fazer essa situação. Não, o pastor colocou lá uma desculpa, é que eu leio muito e tal. E aí eu leio até 4 horas da manhã e acordo 10 horas da manhã. Como funciona? Isso não funciona. Você tem que dormir, ou dormir tarde, mas o teu horário de acordar, ele precisa ser o mesmo, entendeu? Inverter essa situação toda. E eu acredito que ele depende da sua dedicação. Sim. Daqui a 3 anos, a 2 anos, ele terá e estará vivendo um outro momento em sua vida. Porque mudou a mente dele. Comecei a colocar, ele começou a seguir determinados conselhos. Tem um filme que chama A Forja, né? Sim. E aí essa Forja lá, ela é bem legal e eles até foram assistir. Foi. E aí eles disseram, pastor, vá assistir porque é o Senhor. É o cara que, assim, na realidade, Henrique, tudo é uma questão como tu falou. E aí desculpa me interromper, porque é bem interessante o que a gente vai falar. Tu andou sempre ao lado, tu foi o cara que
ou tu pegava a visão dos caras lá que não queriam, que não tinha a mesma visão que tu, ou tu mudava de ares. E na realidade foi o que aconteceu. O pastor Pedro veio, apareceu na minha vida para mudar a minha vida, a minha mentalidade. Eu era cristão, conheço muito de Bíblia, lia muita Bíblia, lia muito, mas não vivia nada daquilo. Então eu era apenas um religioso. A partir do momento que ele quebra isso da minha vida vai assim, ó. E isso ainda nem começou. E daqui, como ele falou, daqui a 2, 3 anos, a minha vida aí eu creio que vai estar uma bênção do céu mesmo, porque o que ele planejou para a minha vida. Só que o que acontece? Hoje eu não quero só para a minha vida, eu quero transformar outras pessoas. Mas é isso que é o evangelho, isso é evangelho, entendeu? É você tirar aquilo que é de bom para você, isso que é o amor que ele vai fazer, que ele vai falar. Existe um estudioso chamado Maslow, né, que ele até fez a pirâmide. Sim. E o topo dessa pirâmide, que é a autorrealização, aí ele vai classificar a autorrealização quando você já chegou num patamar de se preocupar com o outro, de fazer outras pessoas felizes, né? E aí volta para o assunto da paz. Quando você alcançou ali uma plenitude na sua vida, você não consegue guardar só aqui. Eu preciso transmitir isso a outras pessoas, né? E aí, como diz aqui o pastor Pedro, nada... Tu como é que é? O que significa? Paz? Fala aí, o que você fala? É shalom, nada shalom. Quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. É a paz, e shalom é paz, né? Significa isso. Tem que estar tudo no seu lugar. Aí, como tu falou que é bíblico, que diz assim, que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Aí é quando tu deita e diz, obrigado, Senhor. E aí não é questão de dinheiro, porque hoje eu vivo em paz, eu não tenho o que o seu Pedro tem. Eu posso chegar a ter mais, eu posso chegar a ter menos, não me importa. Mas eu sei que hoje eu tenho uma paz que excede todo o entendimento. Que é isso que a gente estava comentando. Isso é a prosperidade do ser empreendedor, de que viver o cristianismo, ele pode ser empreendedor. E eu acho que para o Brasil de hoje, ele tem que ser empreendedor. Sim ou não? Sim, com certeza. Quem me conhece sabe o que eu mais falo, inclusive... o meu desafio, eu tenho 2 desafios como pessoa, né? Primeiro é levar pessoas para Jesus e segundo é incentivá-las a empreender. Graças a Deus, por onde eu passo eu tenho falado isso. Hoje, no contexto que a gente vive, a solução para o brasileiro é empreender. Entendeu? Mas eu sou professor, arruma um tempinho vago para fazer videoaula e vender na internet. Eu penso da mesma mas eu sou barbeiro. Dá curso, cara. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vive num contexto onde você não precisa ser só bom no que você faz. Você precisa transmitir isso para outras pessoas, vender isso, entendeu? Mas o pensamento é sempre monetizar. Cara, se você não vendeu, se você não vendeu o teu curso de barbeiro na internet, esse cara vai comprar um canal de pornografia, esse cara vai gastar o dinheiro com alguma outra coisa. Ou chega outro lá e vende. Ou chega outro e vende. Então, assim, hoje, na verdade, o pastor Pedro, né, pela idade, pela experiência aí, como um grande empresário há muito tempo, ele sabe que tudo é venda, né? Tudo é venda. Tudo é venda. Quando você assina a carteira assinada ali, você está vendendo. E está vendendo a moeda mais cara, que é o seu tempo, né? Então, assim, hoje tudo gira em torno de venda, né? E eu lembro aqui, agora lembrei aqui que eu construí um prédio, né? E aí eu tinha um pedreiro, o cara era bom, rapaz, mas ele vivia de uma pindaíba tremenda e tal. E eu disse, rapaz, eu vou te fazer rico. Ele disse, como? Eu disse assim, quantos metros de reboco tu faz ou de parede tu faz por dia? Aí ele disse lá a quantidade, qual é o valor, e aí eu disse para ele, é o seguinte, quantos é que tu consegue fazer? E ele falou, né? E eu disse, você precisa vender isso. Você precisa deixar de ser o pedreiro, porque hoje tu já sabe fazer uma casa. Tu sabe tu sabe hidráulica, tu sabe elétrica, tu sabe fazer tudo da casa. Piso, sentar cerâmica, faz todas as coisas. Seja empreendedor nisso. Ganhe apenas 50 centavos em cada metro. Ele disse, se eu ganhando, vamos dizer, 30 reais já não dá, imagina eu ganhando 50 centavos. Eu disse, não, mas olha, tu vai por mim, em 6 meses,
tudo aquilo que você quiser ter, você vai ter. Você não quer ter um carro? Ele disse, eu quero ter um carro. Em 6 meses, se você fizer isso que eu estou falando, você vai ter um carro. E então ele começou a fazer. Eu digo, tu não vai perder nada, tu pode começar meio período. Tu trabalha meio período e meio período tu empreende. Tu tem quantas casas para fazer? Ele disse, eu tenho 4. Quantas tu dá conta de fazer? Só uma. Então, faz 3. Tu é o responsável ganhando 50 centavos em cada metro. E aí, quantos metros essa casa vai valer? Tanto X, verifica quanto que tu vai ganhar. Tu não vai colocar uma pedra lá, tu não vai colocar um pá de massa lá, tu vai ganhar R$2.000 nessa casa. Só tô falando do serviço de pedreiro. Tu sabe que todo pedreiro não tem pá, não tem enxada, não tem no negócio. E aí tu vai comprar isso e vai vender para ele. Comprou 10, tu vai vender por 15, vai vender por 12 para ele. Que tá aqui, olha, eu tô com aqui com o negócio por 12. E ele começou a fazer isso. Em 6 meses, realmente, ele passou aí. Eu disse, tá aqui minha picape. Eu digo, pô, é velha. É velha. Mas eu vou te dar mais 6 meses para você ter uma picape nova. Então ele tinha uma picape. Eu achei que ele ia se contentar com aquela. Eu digo, essa é velha, mas daqui a 6 meses você tem que ter uma nova, uma 0. A tua situação é essa. Ele disse, nunca imaginei que eu ia ter uma velha. Eu digo, pois é, agora tu vai ter uma nova. Daqui a 6 meses, uma nova. E isso aconteceu com ele, entendeu? E ele começou a fazer. Então eu creio, eu acredito que é isso que devemos fazer. Sabe? Incentivar o outro a ser próspero. Sim. O nosso governo hoje, ele incentiva que a gente seja dependente dele. Mas nós precisamos empreender e ter o nosso próprio, ter o orgulho daquilo que fazemos. Então, isso é verdadeiramente empreender e ser cristão. E aprender a viver isso. Você tem essa experiência de incentivo, de situação. Aconteceu, você tem alguma experiência nesse que tu orientou alguém e esse alguém mudou de vida? Não, sim, eu tenho um, inclusive, que é um irmãozão, uma pessoa que eu amo muito, deve estar assistindo, se não vai assistir depois. A gente trabalhava numa multinacional, né? Sim. E aí, no dia que eu fui desligado, ele estava comigo na mesa aqui no RH. E aí eu falei para ele, mano, meu projeto é esse, isso aqui. E aí ele falou, poxa, mano, eu queria muito ter essa coragem, mas vai lá, vai dar certo e tal. E 2 anos depois a gente se encontrou, né? E ele foi desligado, pediu para sair, ele era engenheiro, tinha um salário relativamente bom, saiu e está empreendendo e graças a Deus tem crescido, tem uma família linda. Inclusive eu fui padrinho do casamento deles. Maravilha. E hoje, em plena terça, quarta-feira, a gente está passeando de lancha, né? Então era uma coisa que impossível para a situação, para o plano que ele estava vivendo ali, né? E engraçado, pastor Pedro, que logo em seguida essa mesma multinacional dobrou o salário dele numa contraproposta. E aí eu falei, mano, e aí o que é que tu achou? Ele falou, Deus me livre, mano. Não quero mais isso. Então, assim, ou seja, eu acho que a gente tem que ser esses Barnabés na vida de Paulo, né? Existem muitos Paulos aí que tem potencial, que são pessoas que estão assim, que tem ali uma bagagem para avançar, mas que falta alguém para ir lá destravar, cara. Você pode ir, né? E a gente vai entrar até naquela parte do que as pessoas falam de um mentor. A gente precisa de um pastor, de um mentor. Um pastor, ele é um mentor. Um cristão que está no teu nível, quando eu digo nível de estar prosperando, que já sabe o caminho, vamos dizer, da pedra, as pessoas precisam se deixar ser mentoradas por pessoas. Eu me deixei ser. Eu tive que quebrar muitas cadeias da religiosidade. Sim. Hoje, eu me coça todinho. Se o cara que eu fiz um programa com ele aqui, o pastor muito inteligente, amigo nosso, tentou começar a falar de pobreza. Aí eu já fiquei com raiva, eu já não queria mais falar porque eu não quero saber, porque não que quando eu falo pobreza, é essa teologia da pobreza que no mundo sempre terei os pobres, como que me diz. Não, isso não tem nada a ver. Para quem não quer, tu falou da parábola do talento, é bem isso mesmo. Deus dá para todo mundo.
mesmo que seja um, se ele conseguir trabalhar e ser bom administrador, ele vai prosperar. Mas se ele não quiser, depende dele, é pessoal dele. E é legal que esse nosso bate-papo aqui, ele está sendo todo em torno da Bíblia, a Bíblia pergunta e a Bíblia mesmo se responde. Né? A gente vai perceber que a Bíblia é o livro dos empreendedores, né? Oxe, a gente vai conhecer, vai começar pelo nosso patriarca na fé, Abraão, né? Que simplesmente recebeu uma visão de um plano de negócio com Deus e simplesmente ele largou tudo e foi. Porque empreender é isso. É fé. Exatamente. É quando ninguém acredita. A gente vai ver um José que recebeu de Deus sabedoria para empreender no momento de crise e Deus cumpriu promessa. Então a gente vai perceber que por diversas vezes na Bíblia, empreender, né, tá ali a parte de empreender, de você... Deixa eu falar aqui um negócio pro pessoal que está do outro lado, tá? Entenda, a gente está falando porque é o tema, a gente não vive somente isso, a gente está ajudando você. A gente ama Jesus. A gente costuma aqui, o pastor Pedro, a gente fala assim, primeiramente Deus, primeiramente, e as demais coisas vos serão. O que é demais? Todo ouro, toda prata, tudo é demais para ele. As demais coisas, primeiro amar a Deus e a prosperidade. A Bíblia diz que o milagre, a prosperidade vai te alcançar. Sim. Não preciso correr atrás, ela vai te alcançar. Claro, tudo planejando, trabalhando, vivendo. Eu quero deixar aqui um abraço pro pessoal que está aí online, né? Que eu não posso deixar de mandar, tem uma equipe aqui. Quero mandar a Elis Nunes, né, nossa amiga, do pastor Pedro. Um abraço, Elis. Alexandre Monteiro, que sou eu mesmo, que me respondi aqui. Ronaldo Mota. Quem é Ronaldo Mota? É o rapaz que eu falei aqui, né? É meu amigo, que eu sou padrinho do casamento dele. Que legal. Um abraço, Ronaldo. Laura Vale. Sua esposa. Oh, glória a Deus. Ela é bem fã mesmo. Ajusta, enquadra aí porque ele é bonito e tem que enquadrar só pra ele. Ela tava dizendo aqui, né? Laura, um abraço. Brincadeira, tá? Aí ela tá dizendo aqui, Emanuel Santos, né? Oficial, aleluia. Isamar Batista Frois, Shalom, né? Nada faltando, aí repetiu o que o pastor Pedro falou. Laura, de novo, Isamar, Emanuel e Karen Oliveira e Temer Soares. Um abraço para todos vocês que estão online aí e para os outros que vão ver também, que Deus abençoe. Pega aqui, como diz o pessoal, pega o código, né? Como é que chama? Pega o código aí. Esses dois homens aqui. O Pablo Massal, né? Mas, Henrique, eu quero que você deixe uma palavra de Deus para o pessoal aí fora, olhando para aquela câmera ali, tá entendendo? Deixa uma palavra de incentivo, uma palavra de paz, para que essas pessoas entendam para o que Deus chamou ela, tá entendendo? Vou deixar essa palavra aí para você, para fazer alguma coisa aí, para que Deus te use agora nesse momento aí para esse pessoal. Amém. Diz a palavra de Deus a respeito de um cego chamado Bartimeu, que esse cego ele perdeu a sua família, ele perdeu seus pais, ele perdeu a sua visão, ele se deparou com uma grande tragédia, mas ao se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que ele lançou a sua capa. E essa capa, pastor Pedro, estava escrito cego e mendigo. Certo. Jesus não pediu a capa, mas ele entendeu que ao se encontrar com Jesus, ele precisaria deixar alguma coisa para trás, né? E quando ele lança essa capa, ele vai até o encontro de Jesus, mesmo sendo cego, sendo direcionado por uma multidão, né? E ou seja, Jesus parou, né? Por causa do clamor daquele cego. E o que eu acho mais interessante é que ninguém pediu para que ele jogasse a capa. Ele lançou porque ele entendeu que perto de Jesus, aquela capa não definia ele, né? Sim. E eu quero falar para você que está me assistindo, que esse momento, essa situação que você está passando, não define você. E que essa capa precisa ser lançada fora, porque Jesus tem um novo ciclo, tem uma nova história para você. Amém. Muito legal. Que legal. Eu gosto muito dessa passagem, buscando lá que ele diz assim, muitas vezes você vai encontrar pessoas dentro da igreja que vai dizer, ele não vai te ouvir, não vai te ouvir. Fica quieto, cala a boca. E só depois, então, que Jesus chama ele, é que as pessoas começam a incentivar, a acreditar. Mas não deixe que ninguém possa impedir a tua caminhada. Não deixe que o medo possa impedir aquilo que o Senhor tem
para nossas vidas. Eu disse que há tempo para tudo. Talvez seja esse o momento, seja esse o seu tempo de deixar a capa, de te desprender da segurança, entre aspas, para que você seja livre, para que você possa verdadeiramente seguir no caminho do Senhor da glória. Isso é muito importante para nós, porque é libertador. É como você falou do seu amigo lá. Quando que tu vai? Dobrou o salário, tu vai voltar para lá? Não, aprisionado jamais. Entendeu? Então, quer dizer, eu vendo resultados, eu não vendo tempo. Eu vendo o meu resultado. Eu entrego o resultado. Eu não entrego o meu tempo para que outro possa ter resultados, né? Então, nós precisamos aprender. Eu sempre busquei aprender em todas as áreas da vida, porque um dia eu queria ter alguma coisa. E eu fui muito pouco tempo empregado, só foi 5 anos empregado na minha vida, 3 em uma loja e 2 em uma outra. Ainda saí de lá com a pecha de ladrão, né? E um dia eu estava num carro, e aí eu disse que eu queria matar essa pessoa que tinha feito isso comigo. E aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Ele disse assim: tu devia agradecer a ele, que fez isso com ele, que fez isso contigo. E eu disse: mas por que eu tinha que agradecer a ele? Ele disse assim: se não fosse ele, em que carro tu estaria andando? E se não fosse ele, o que tu seria? E eu disse: no máximo que tu seria era gerente de uma loja. Você tem uma loja e está querendo matar a pessoa que te impulsionou a sair daquela situação. Então, muitas vezes a gente se prende a essas situações, entendeu? Mas é necessário dizer que o Senhor... tem aquela historinha que empurrou a vaca, né? Que quebrou aquela vaquinha que fazia, e todo mundo teve que ir buscar o seu sustento lá fora. Então, tenha coragem realmente de empreender, tenha coragem de sair do casulo, né? E sair da sua zona de conforto para poder você alcançar realmente a plenitude, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer te usar, né? Não há como você seguir Jesus sem que você esteja livre, sem que você esteja sempre dependendo do outro, sempre dependendo de uma liberação, de um emprego, de uma situação. Não, tenha coragem, porque o Senhor tem algo para você. Eu sei que há tempo para tudo, e o tempo dessas pessoas deve estar chegando. Então eu digo assim, que eu sou feliz na minha vida, porque sempre busquei, eu sempre fiz aquilo que eu quis fazer. Então isso me dá alegria, e por poder estar livre e fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Então, sempre estar feliz. A felicidade de seguir Jesus deve ser algo que não se pode abrir mão de maneira nenhuma. E o Senhor não quer que você seja triste ou você viva por causa dele. De maneira nenhuma. Ele te fez próspero, ele te fez feliz. Ele quer que você siga ele feliz e não triste. Como é Jesus para você? Você tem uma cruz para carregar? Você carrega uma cruz? Seguir o Evangelho para você é peso, é alegria, é libertação? O que é para você ser cristão? Gostei dessa pergunta, viu? E essa eu vou querer até o corte. O Evangelho para mim é qualidade de vida, né? Viver o Evangelho para mim é qualidade de vida. É ver a Bíblia literalmente se cumprindo na minha vida. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa assim, sobre alguns ajustes que a gente está fazendo no nosso modelo de empresa. E aí de repente eu olhei para minha filha, e aí ela falou bem assim: amor, a gente nem precisa assim de muito, é só olhar para a Lívia, né, que a gente vai ver um milagre de Deus aqui. Então, assim, hoje para mim ser cristão é ter qualidade de vida, sabe? Eu passo por desafios, né? A gente tem que negar a si mesmo, né? Sim, tem uma cruz para carregar. Passa aflições. Né? A gente passa por adversidade, mas a gente volta a falar da paz, né? A gente tem a certeza que com Cristo a gente vai vencer, nós iremos avançar e ter testemunho. Eu acho interessante essa questão
de a gente priorizar a Deus, né? De a gente colocar Deus na frente de todas as coisas, porque eu até já falei para alguns amigos, eu sou uma pessoa, pastor Pedro, completamente apaixonado pelas coisas de Deus. Glória a Deus. Eu já tive, assim, né, falando, dando nome aos bois, eu tive um sonho de ter um Honda Civic, né? Que certo. parecia um carro do Batman. Certo. E eu trabalhei para comprar esse Sim. carro e eu comprei. E foi maravilhoso, né? Esse sentimento de merecimento, de conquista, né? Todo mundo dizia para mim, já me conhecia pelo carro que eu andava, né? Sim. Rapaz, eu vi teu carro em tal lugar, sabe? E isso é legal, né? Sim. Isso alegra o nosso coração, isso nos dá um sentimento de realização. Sim. Mas assim, nada se compara à sensação de você aconselhar uma família, de você ver essa família casando, de você ver o propósito prosperando, o propósito se cumprir. Então, assim, eu falo aqui para todos que estão me assistindo, Deus me deu o privilégio de obter algumas conquistas aqui da terra, né? Mas nada se compara, nada. Eu falo com toda certeza isso, né? Às vezes eu até brinco com a minha mulher que eu digo assim, eu sou o tipo de pessoa que Deus não me deixou ser fraco, né? Quando eu digo assim, hoje eu vou ser fraco, alguém me liga numa situação pior do que a minha, e aí eu tenho que esquecer a minha para cuidar, né? Então, assim, hoje a minha maior qualidade, a minha maior virtude, sem dúvida, é ser alguém apaixonado pela obra de Deus. E sim, sem dúvida nenhuma, a minha maior realização é cumprir o meu propósito em Deus. A prosperidade, o carro, a casa, as viagens, enfim, isso é um mero, posso dizer até que uma recompensa do céu. Sim. Né? Eu lembro que quando eu era bem jovem, né? Meu pai está até assistindo, por diversas vezes a minha família me confrontava muito. Olha, tu tem que estudar, porque pregar não enche barriga, né? Sabe? E por diversas vezes eu negligenciava isso, e hoje, com a maturidade que eu tenho, eles não estavam errados, né? Sim. Eu acho que dava para estudar e pregar, né? Sim. Com certeza. E assim, mas naquele momento a gente não tinha maturidade, era jovem, né? Eu só quis pregar e, na verdade, tinha até minha família por inimigo, né? Não, vocês, né? E hoje não, hoje eu entendo que realmente seria o mesmo conselho que eu vou dar à minha filha, né? Faça a obra, busque, né? Mas se qualifique, né? Procure ser excelente na área que você quer atuar, porque você também vai glorificar o nome de Deus. Sim. Através da sua vida profissional. Verdade. Então, assim, hoje, para mim, eu digo assim, recentemente eu sofri uma grande perda, né? Perdi minha mãe, sim, né? E alguém perguntou para mim assim, Henrique, e agora? Eu falei, e agora eu vou continuar sendo crente. Agora eu vou continuar pregando, sim, né? Porque esse era o desejo dela, e para onde eu vou, né? Não tem, não existe, né? Hoje eu sou uma pessoa completamente paz e com a convicção de que servir Jesus é uma honra, é um privilégio, né? Amém. Independente das adversidades. Deixa eu fazer uma perguntinha para ti. Eu queria saber, eu queria que tu me indicasse, assim, pelo que eu vejo, assim, 3 livros. Eu sei que tu deve gostar de ler. Eu gosto bastante de ler, como o pastor até lançou em rosto agora esse negócio da leitura. Tô brincando. Hoje a leitura no horário errado. Pois é. Mas era muito ocioso. Mas assim, me indica 3 livros aí que, então, assim, que cristão assim, vai mudar a tua vida, algo do tipo. Fora, cara, tem a Bíblia, né? A gente não está falando de Bíblia, mas livros que possam te edificar. É porque, assim, na verdade, eu acredito que todo livro, ele emana da Bíblia, né? Sim. Toda sabedoria vem de lá, né? Sim. Sim. Eu não consigo ler um livro, independente de qual autor seja. É impossível ler um livro e não fazer um link com o que a palavra já diz, né? Dizer assim, obrigado, Deus. Eu tô lendo ali, cara, Salomão falou isso lá em Provérbios, né? Então, assim, mas eu tenho 3 livros para dar, porque como o assunto hoje é empreendedorismo também, né, e cristianismo, eu tenho 3 livros que, assim, esses livros foram start na minha vida. O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Um ótimo livro, viu? Nossa, aquele livro ali virou a minha mentalidade completamente. O segundo é Pai Rico e Pai Pobre, né? Também outro best-seller. Isso. E o outro é O Milagre da Manhã, né? Eu aprendi muito com esse livro. É sobre inclusive, o autor fala que ele sofreu um acidente, enfim, e que
de certa forma, ele não conseguiria dormir, e aí ele vai descobrir que, até usando vários artigos científicos, sobre o quanto o corpo ele é preparado para produzir pela manhã, né? E aí nossa, você lê esse livro, você quer acordar 4 horas da manhã. Ele é um best-seller também, um livro muito bom, e esses seriam os 3 livros, né? Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Sim. E O Segredo do Amanhã. Amém, glória a Deus. Por que eu pergunto? Eu sou, tipo assim, eu sou o incentivador da leitura. Eu gosto de incentivar todo mundo a ler. Eu converso muito sobre leitura. Eu aprendo muito com essas coisas. Então, para você que está do outro lado, compre o livro aí, vai lá no Google Play Store. Eu sempre falo, você não pode comprar lá na Saraiva, ou seja, onde for, lá na Concorde, vai lá no Google Play Livros e compre, elas são baratinhos, Bíblias online, livros online, tem tudo lá. Amém? Pastor Pedro? O que acontece? Falando em livro, né? Sempre precisa ter um, né? Não pode deixar de ler de maneira nenhuma, porque ela complementa. Às vezes você vê um versículo, você interpreta de uma maneira, e quando você vê lá no livro, ele te dá um outro viés, que, poxa, eu não tinha visto isso. Outro entendimento, né? E um outro entendimento. Então, hoje o livro que eu estou lendo é Em Busca de Deus, de John Piper, e é a alegria de servir a Deus. Ele diz que a nossa maior felicidade deve ser Ele. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com alegria, porque Ele é esse Deus que quer que nós sejamos felizes. E aí a gente vai descobrir N texto de tudo de alegria, de felicidade, de amor que Ele quer que realmente nós possamos viver. É tremendo esse livro para poder tirar do crente o peso de servir ao Senhor. Não, show. Se não for por amor, se não for por dedicação, se não for por privilégio, não prega. Só serve se for por privilégio. Se não for por prazer, não faça. Então ele diz assim que a gente precisa fazer isso. E o pecado é exatamente o contrário. Ele diz, porque você não fez causa de mim, você não lembrou de mim, você não fiz caso, né, de mim, e por isso você me abandonou e errou e pecou, né? Então, quer dizer, esse livro é alguma coisa assim que traz muita alegria para o crente, em vez de trazer uma cruz pesada, uma dificuldade, mas a alegria de servir é tremenda e maravilhosa. Então, a gente sempre faz uma última pergunta aqui. Qual a pergunta que nós não fizemos e que você gostaria de responder? É com você. Na verdade, se alguém na verdade, as pessoas me perguntam, né? Henrique, e a prosperidade tem um segredo, né? E aí eu sempre costumo dizer que, na verdade, não tem um segredo, não existe uma fórmula, né? A Bíblia, ela é um manual, claro, né? Você vai seguir ali tudinho. Mas, sem dúvida nenhuma, ela começa sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sem dúvida nenhuma. Não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade. Sim. E uma outra coisa que eu levo, uma filosofia de vida que eu levo, é que só se vivem milagres, só se vivem coisas inexplicáveis quem está decidido a se expor, né? Então, eu até ministrei essa palavra no nosso encontro agora, quinta-feira passada, que milagres é para quem se expõe, né? Sim. Prosperar é para quem se expõe, né? Então, e se expor até que ponto, né? De te acharem de louco, né? De realmente se afastarem de você, mas se expor a ponto de você trazer a existência, né? Porque nós não somos movidos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Então, trazer a existência. Então, assim, o segredo, para mim, e sempre vai ser amar Deus sobre todas as coisas. E não ter essa preocupação em se expor, entendeu? Quando eu falo de se expor, eu digo assim, de você ir lá, de você meter a cara, de você dar o teu nome, de você, né, ser taxado sim como louco, né, por diversas vezes. Para concluir aqui, eu lembro que eu abri minha loja de carro, pastor Pedro, numa rua
dentro de um bairro, né? E aí todo mundo dizia, rapaz, mas dentro do bairro e tal, enfim. E aí chegou alguém que falou bem assim, esse foi mais além, viu? Esse falou bem assim pra mim, cara, tem um macumbeiro aí na rua da tua loja. E aí toda sexta-feira ele coloca um prato aí, fica galinha preta, tudo aí na frente da tua loja. Aí eu olhei pra pessoa, sabe, na hora assim Deus me deu uma autoridade. E aí eu falei pra ele bem assim, olha, então ele vai ter que mudar de profissão, ele vai ter que abrir uma granja. De tanta galinha que ele vai colocar aí, Jesus vai continuar nos abençoando aqui, né? Resumindo, precisei sair do lugar sim, mas para ir para um lugar maior porque Deus tinha nos abençoado, né? Então, assim, existem coisas que se realmente você não se expor, né, ao risco, né? Se você não ousar, você vai viver aquilo ali, né? Então, assim, hoje, o que eu de fato responderia para qualquer pessoa que me perguntasse sobre prosperidade seria isso. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, né? Se expor. Eu vou dizer assim, só um outro modo, é só dizer assim, é você sair da sua zona de conforto e ir para a zona de conflito. Porque lá você vai ser aprovado. Então, ali, aquele lugar da aprovação é no conflito, não é no conforto, mas é se expondo. Eu sempre falo muita coisa errada aqui, mas se eu ficar com a boca calada, eu não vou ter críticas, entendeu? É verdade. Se você não quer ser criticado, não faça nada, não fale nada, nem seja nada, fique na sua. Fique na sua, porque aí você não vai ser. Mas, do contrário, se você se expor, vai acontecer, vai encontrar crítica, vai dizer que você está errado, então vamos corrigir, vai te corrigir, vai fazer, mas isso é importante, faz parte do processo, faz parte da vida. Fazer que nem a história que eu vi um dia desse no TikTok do Silvio Santos, né? Silvio Santos, por que ninguém vende pato? Porque pato não faz barulho, galinha que faz barulho, então pronto, tem que aparecer, tem que... Exatamente, isso mesmo. Mas na realidade é isso, gente. Quero agradecer o Henrique. Cara, foi fantástico aqui, foi bem natural. A gente programou algumas coisas, mas como eu falei para ele, tudo é muito de Deus. Eu tenho certeza que isso vai alcançar alguém que vai ser impactado com a experiência do pastor Pedro, com as tuas experiências, com as minhas experiências, e que o evangelho, isso é evangelho, transformação, que o evangelho transforme a sua vida, a sua casa, a da sua esposa, dos seus filhos, que Deus faça uma nova história na sua vida no nome de Jesus. Deixar aqui tuas considerações finais, tá bom? E depois eu passo para o pastor Pedro terminar hoje aqui. Se quiser convidar para a célula, também já convida para a célula. Sim, vou falar o projeto da célula, como é que é essa situação lá? Fala a glória da segunda casa. Então, na verdade, o projeto Segunda Casa, né, a gente idealizou ele, na verdade, com esse intuito, né? Quando fala de casa, fala de acolhimento, né? De a gente adorar a Deus no lugar onde ninguém vai te julgar pela tua roupa, enfim, sem paradigmas, e também nos arremete ao texto de Ageu, que o pastor Pedro leu, que fala a respeito de a glória da segunda casa, né? Ou seja, o povo de Israel ali perdeu o templo, né? Eles cultuavam nas cabanas, né? E aí Deus diz para o povo reerguer um templo, e que a glória, de fato, desse segundo momento seria muito maior do que o do primeiro, né? Então, assim, o projeto Segunda Casa é justamente isso, proporcionar aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo, um momento muito melhor do que já foi vivido antes, relacionado às coisas de Deus, né? Então, assim, é um projeto que iniciou semana passada e, graças a Deus, nossa, recebi vários testemunhos, né? O nosso combustível é isso, né? Certo. Recebi muitos testemunhos e nos motivou muito que estamos no caminho certo, né? Então, assim, é um projeto interdenominacional, né? Tem gente lá da Assembleia, gente que não é igreja nenhuma, né? Sim. Gente católica, enfim. A nossa proposta é nos reunir para realmente, de fato, vivermos esse segundo momento, essa glória da segunda casa, né? Amém. Que é um tempo de recomeço, é um tempo de segunda chance, é um tempo de novas oportunidades em Deus. E esse é o projeto. Tá coçando a minha língua aqui para dizer, para perguntar das pessoas. Você sabe o que quer dizer a glória da segunda casa quando Ageu falou isso? A que ele estava se referindo? Você sabe o que ele estava se referindo? A glória da segunda casa será maior do que a primeira? Você sabe por que ele disse isso?
Então, na verdade, ali no texto de Ageu, a gente vai ver que existia um declínio espiritual muito grande, né, a respeito do povo ali e que, de fato, né, o povo, a nação escolhida por Deus, né, ela se encontrava ali meio que perdida, né? Ele vai fazer várias considerações ali da distância que o povo estava de Deus, né? Então, assim, quando a gente fala da glória da segunda casa, isso nos arremete tanto à questão física de um novo templo, quanto à questão espiritual também, né? Pelo menos eu acredito que seja. Quando ele falou isso, na verdade ele estava se referindo a Jesus. Ele disse, olha, o templo primeiro foi glorioso, foi maior, mas a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, sabe por quê? Porque Jesus era a glória, né? Iria entrar lá, como aconteceu. Jesus entrou lá, então o próprio Deus entrou naquela casa, ali naquele lugar. Então quando ele fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Jesus iria estar lá dentro, entrou lá naquele lugar. E isso que o texto realmente se remete. Mas muitas pessoas muitas vezes não sabem exatamente disso. E aí, quando eu tenho uma oportunidade, eu acabo falando isso. Você aproveita. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, muito obrigado aí. Podcast é isso, é essa conversa, é essa interação. E muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora, nesse momento aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que nós estamos aqui para aprender mais e mais, e aprender uns com os outros, e conversar com alguém tão maravilhoso, como é o caso do Henrique aqui, que Deus, o privilégio de estarmos aqui, dá a essa alegria. Ele veio dar um pouco de vida. Ele veio dar vida para nós. Então, o que é vida? Quando Deus diz que Ele entregou a sua vida, às vezes as pessoas se referem que Jesus morreu. Não, Jesus deu a vida. Em nenhum momento ele disse que ele iria morrer. Todo tempo ele, vou te dar a minha vida. Eu dou a vida e eu tomo de volta. E esse tempo que você nos entregou, eu sempre pergunto para as pessoas, de que material é feita a vida? E dificilmente as pessoas sabem de que é feita a vida. E a vida, na verdade, é feita de tempo. O tempo é a vida, porque ele te deu um tempo para você viver. E se você me dar uma atenção durante um tempo, você está me dando vida. Então, vida é isso, é você dedicar, tirar o seu tempo e amar o outro, ensinando ele como viver melhor, como se relacionar melhor. Porque Jesus veio a esse mundo, meu amado, com um objetivo de que nós possamos nos relacionar com ele. Isso não é só para nos levar para a eternidade, mas é para nos relacionar aqui. E quando nós nos relacionamos com Jesus, nós estamos relacionando um com os outros, porque é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus possa te dar entendimento, que Deus te dê coragem para sair da sua zona de conforto e entrar na zona de conflito, para que você seja polido e ser habilitado a viver na presença de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.